Olá, graça e paz, queridos irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida neste dia, mais um dia que o Senhor preparou para vivermos para a honra e glória dEle. Antes de começarmos então a meditar no texto da leitura de hoje, nessa devocional, nós vamos orar pedindo para que o Espírito Santo ministre aos nossos corações a sua verdade e nos traga entendimento daquilo que Ele quer falar conosco. Amém? Senhor, nós queremos agradecer a Ti por mais um dia que o Senhor preparou, por mais uma oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, de meditarmos nela e principalmente colocarmos em prática em nossas vidas, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, fala com cada um dos irmãos também que estão assistindo, aqueles que irão assistir também. Que o Senhor fale ao coração deles, Pai. Traga-nos entendimento das Tuas verdades contidas neste texto que nós vamos meditar hoje, Senhor, na Tua palavra. Pai, nós Te agradecemos por esta oportunidade que temos. Em nome de Jesus. Amém. 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 A leitura de hoje, que nós vamos fazer nesse devocional, está em Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, fazendo parte da nossa leitura do dia. Então, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. E depois a gente vai ler versículo 27 e versículo 28. Então, Esdras, capítulo 7, versículo 1 começa assim. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Seraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Bissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Versículo 6. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Versículo 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Versículo 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Agora vamos descer para o versículo 27 e 28. Diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. E ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Então, esse capítulo 7 vai mostrar, apesar do livro ser de Esdras, vai mostrar a participação de Esdras agora. Até então, não houve ali a menção do nome de Esdras, porque teve a primeira leva que saiu do cativeiro, que foi com outro líder, e agora Esdras com a segunda leva do cativeiro saindo desse exílio. E quem era Esdras? Esdras, ele era um sacerdote, como nós vimos aqui no início da leitura, no versículo 6, diz que ele era escriba, versado na lei de Moisés. Então ele era um habilidoso
na palavra de Deus. Na lei de Moisés é aquela palavra que o Senhor deixou há tempos atrás para que o povo pudesse viver as ordens, viver os mandamentos, viver aquilo que o Senhor deu para o seu povo. Esdras, ele era mestre nessa palavra, ele conhecia essa lei do Senhor. Ele era conhecedor da palavra de Deus. E nessa situação aqui havia se passado então, nesse texto dos capítulos anteriores, até começar o capítulo 7, havia se passado aproximadamente 60 anos. Então muita coisa aconteceu. O povo ainda estava vivendo as dificuldades do exílio, mas Deus, por intervenção divina, ele separou Esdras, levantou Esdras para sair então e voltar à terra do Senhor, para que pudesse então haver a construção da casa de Deus no lugar onde já estava totalmente destruído, onde a casa do Senhor já havia sido destruída. Então Esdras foi com esse povo para poder então levar, o objetivo de Esdras ali era também levar materiais preciosos para a construção da casa do Senhor, para poder ornar ali a casa do Senhor, e também para ensinar o povo a palavra de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui nesse texto. O tema hoje vai ser a boa mão do Senhor. Nós vimos por 3 vezes na leitura aqui desses versículos que nós lemos, falando sobre a boa mão do Senhor sobre a vida de Esdras. Mas tem um detalhe muito importante que é o que nós vamos ver nesta manhã. No versículo 10, fala assim: porque Esdras tinha disposto o coração. Nós vamos parar por aqui. A boa mão do Senhor sobre Esdras, e Esdras tinha disposto o coração. Então aqui já está um segredo do porquê a boa mão do Senhor estava sobre Esdras. E pesquisando sobre a palavra dispor, ela fala sobre colocar numa certa ordem, arrumar, ordenar. E é um coração disposto. E disposto quer dizer ser firme, ser estável. Então Esdras, ele tinha sua vida firmada na palavra do Senhor. Então nós vamos ver a boa mão do Senhor. E nós vamos aprender o segredo de Esdras, do porquê a boa mão do Senhor foi sobre ele, e porquê que ele conseguiu o favor do rei, porquê que Deus o abençoou em tudo. Porque a boa mão do Senhor era sobre ele. Mas por que a boa mão do Senhor era sobre ele? E é isso que nós vamos ver no versículo 10. Como eu comecei a ler aqui, eu quero convidar você a ler junto. A parte A do versículo diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Então, por que a boa mão do Senhor estava sobre Esdras? Porque Esdras, ele dispôs o seu coração a buscar a lei do Senhor. E como eu comentei anteriormente, essa lei do Senhor, ela fala sobre a palavra de Deus. E esse buscar, ele também fala sobre conhecer. Então Esdras, ele conhecia, ele dedicou a sua vida para conhecer a palavra do Senhor. Ele era um estudioso, como eu mencionei, ele examinava cuidadosamente e ele deixou o seu coração para buscar, ele dispôs a buscar essa palavra do Senhor, buscar cada vez mais conhecer a palavra do Senhor. E eu lembrei muito que nos nossos dias hoje, quantas coisas nos distraem, né? Quando a gente quer se dedicar a alguma coisa, eu tenho um problema assim que quando eu quero me concentrar, eu não posso mexer em mais nada, porque senão eu me distraio muito fácil. Então eu tenho que estar totalmente focada naquilo. E eu trouxe muito pensando nos nossos dias hoje, porque se nós queremos também a boa mão do Senhor, nós também precisamos buscar a lei do Senhor, buscar conhecer a palavra do Senhor. E aqui nós, como eu falei, nós nos distraímos muitas vezes com tantas coisas que, infelizmente, a última coisa que fica para trás é o buscar conhecer a palavra de Deus. E hoje nós temos uma facilidade muito boa para conhecer a palavra de Deus. Nós temos Bíblias de diversas versões, nós temos muitas vezes até mesmo no celular, nós temos,
tanta tecnologia hoje que nos ajuda a buscar a palavra de Deus, mas muitas vezes isso nos distrai de conhecer a palavra de Deus. Se você quer a boa mão do Senhor sobre a sua vida, vamos fazer como Esdras, buscar conhecer a palavra de Deus, dedicar a nossa vida à palavra de Deus. Mas a boa mão do Senhor estava sobre a vida de Esdras, não apenas por isso, mas tem aqui a outra parte. Diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Então a segunda, do porquê a boa mão do Senhor estava sobre Esdras, o segundo motivo é porque Esdras dispôs o seu coração a cumprir. Então Esdras não apenas conhecia a palavra do Senhor, mas ele também vivia a palavra do Senhor. Então esse cumprir, ele fala sobre viver. Esdras, ele sabia muito da palavra de Deus, ele examinava cuidadosamente a palavra do Senhor, mas ele cumpria também a palavra do Senhor. Quando a gente estuda muita coisa e não pratica, o que acontece? A gente vai se esquecendo, vai perdendo, acaba nos afastando daquilo pelo qual dedicamos nosso tempo a conhecer. Com a palavra do Senhor não pode ser dessa forma. Nós precisamos conhecer e precisamos viver a palavra do Senhor. E assim foi com Esdras. E ele foi abençoado em tudo. Aqui, como nós lemos na leitura, fala que ele, no versículo 5, no finalzinho, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, sobre Esdras, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Então, os benefícios daquele que busca a palavra do Senhor, vive a palavra do Senhor, Deus abençoa. Com certeza, Esdras encontrou um favor a esse rei, que era um rei ímpio, mas que foi usado por Deus, e Esdras encontrou o favor deste rei, porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Então, por que a boa mão do Senhor estava sobre Esdras? Primeiro, porque ele dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, para conhecer a lei do Senhor. E segundo, porque dispôs o coração a cumprir a lei do Senhor, a viver. Não era apenas um conhecimento da mente, mas era uma prática na vida de Esdras. E que assim seja com as nossas vidas. Quando a gente medita na palavra do Senhor, a gente possa viver a palavra do Senhor também nas nossas vidas. Esdras não era apenas estudioso da lei, mas ele vivia a palavra. Não basta conhecer, é preciso viver. E isso a gente aprende aqui na vida de Esdras. E por que a boa mão do Senhor estava sobre a vida de Esdras? Primeiro, como nós vimos, porque o seu coração estava disposto a buscar a lei do Senhor. Segundo, porque o seu coração estava disposto a conhecer a lei do Senhor. E em terceiro, porque o seu coração estava disposto a ensinar a lei do Senhor. No versículo 10, do capítulo 7, fala ali: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então Esdras não apenas conheceu, mas também praticou em sua própria vida e depois ele ensinou. Então ele foi usado por Deus para ensinar os juízos de Deus, os estatutos de Deus, a palavra de Deus, aquele povo que precisava de uma restauração, que tinha passado por tantas situações, e Deus usou a vida de Esdras para que ele pudesse então ensinar aquele povo, para que ele pudesse passar as verdades que ele vivia da palavra de Deus, ensinar ao povo. E como eu comentei, que nós precisamos viver, precisamos praticar,
e precisamos ensinar. Mas quantas vezes a gente não vê exemplos contrários, né? A pessoa estuda e a pessoa ensina, mas não vive. Que o Senhor nos livre de atitudes assim, que possamos conhecer a palavra do Senhor, possamos viver a palavra do Senhor e praticar e ensinar a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui um princípio muito importante na vida de Esdras, né? Que ele buscou, ele conheceu, ele viveu e ele ensinou. Isso tudo porque Esdras dispôs o seu coração. Ele dispôs o seu coração ao Senhor. Qual tem sido a disposição do nosso coração nos nossos dias? A gente vê hoje uma sociedade tão perdida em tantas coisas, dedicando o coração muitas vezes à carreira, ao trabalho, a tantas outras situações, inclusive pessoas dentro da igreja, mas não dispõem o seu coração para conhecer ao Senhor ou para ser usado pelo Senhor, para viver a palavra do Senhor. Vamos aprender aqui com Esdras a praticar esses princípios que o Senhor quer nos ensinar. E estudando, orando sobre essa palavra, e eu perguntei ao Senhor, Senhor, eu vi os princípios na vida de Esdras, eu quero praticar na minha vida, eu quero viver a palavra do Senhor. E eu quero saber também onde Jesus, ele está em tudo isso, porque Jesus está na palavra do Senhor. E Deus trouxe ao meu coração João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse verbo é a palavra logos, que quer dizer palavra. Então, como eu falei, Esdras, ele meditou, Esdras, ele buscou, ele viveu a palavra de Deus. E para nós hoje, a palavra de Deus é Jesus. Quando fala no princípio era o verbo, está falando de Jesus. Então, nos nossos dias, nós precisamos conhecer a palavra, que é Jesus. Viver a palavra, que é Jesus. E ensinar a palavra, que é Jesus. Tudo leva ao Senhor Jesus. Porque Ele é o centro, Ele é o alvo. Ele é o objetivo das nossas vidas, Jesus. Jesus é a palavra. E até mesmo o próprio Jesus, ele também, quando estava aqui na terra, ele praticou todos esses princípios, porque ele buscava o Pai. E também ele cumpriu a vontade do Pai. E ele também ensinou as verdades do Pai. O nosso objetivo hoje, como discípulos do Senhor, é viver Jesus, é conhecer Jesus, é ensinar Jesus. Em tudo que fazemos, onde nós estamos, por onde nós passarmos, nós precisamos viver Jesus. A boa mão do Senhor estará sobre nós, quando vivermos buscando a Cristo Jesus em nossas vidas. Então, você quer a boa mão do Senhor sobre a sua vida? Você quer a boa mão do Senhor sobre a sua vida? Amém. Eu quero a boa mão do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Então, busque a palavra do Senhor, conhecer, busque viver e também ensinar a palavra do Senhor todos os dias. Quando a gente fala sobre a boa mão do Senhor, é porque a gente sabe que é algo bom. E do Senhor não tem como ser melhor ainda. A boa mão do Senhor sobre a minha vida, sobre a tua vida, vai muito das nossas atitudes em dispor o nosso coração a buscar ao Senhor. Então não deixe que as situações, não deixe que as circunstâncias distraiam o seu coração a essa busca pelo Senhor. Mas apresente o seu coração ao Senhor. Fala, Deus, eu quero dispor o meu coração a viver a Tua palavra, a conhecer a Tua palavra e a buscar a Tua palavra todos os dias da minha vida. Com certeza a boa mão do Senhor estará sobre a sua vida. Com certeza a boa mão do Senhor estará sobre a minha vida na prática também.
buscando sempre ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar então, para agradecer ao Senhor por mais uma vez nos ensinar e nos alertar sobre essa verdade. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor nos ama e nós temos a oportunidade de ter a tua boa mão sobre nós. Porque nós queremos, Pai, dedicar, Senhor Deus, conhecer a Ti, viver ao Senhor Jesus e também ensinar sobre Jesus. Nós vimos esses princípios na vida de Esdras, que ele foi abençoado, que ele teve a boa mão do Senhor sobre ele, porque ele dedicava a vida dele ao Senhor, em conhecer, em Te buscar, em ensinar. Pai, nós queremos também ser desses, dispor os nossos corações a Te conhecer, a Te buscar e a ensinar a Tua verdade. Que o Senhor encontre em nós, nesta manhã, corações dispostos, Senhor Deus, disponíveis a serem usados pelo Senhor para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez o Senhor nos ensinar e nos abençoar tanto com a Tua verdade. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Paz. Senhor, lugar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor, tocar em teu viver. Quero ver a mão. Quero ver a mão do Senhor, tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor, tocar em teu viver. Não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que cuidará de ti. Todo esse sofrer logo vai ter fim. Deixe sua vida Cristo dirigir. Ele quer te dar a vitória, quer também te libertar. Abre o coração nessa hora, sua vida vai melhorar. Início, meu irmão. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Sai do seu lugar, vai tocar na vida do seu irmão. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Não se desespere, meu irmão. Não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que cuidará de você. Todo esse sofrer logo vai ter fim. Deixe sua vida